Boa noite, fraternos irmãos. Boa noite, pessoal do Instagram. Sejam todos bem-vindos a essa casa de fraternidade e amizade. Sintam-se acolhidos. Lembrando que quem for passar na magnetização é necessário retirar a senha e tomar o passe antes. Também pedimos que desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso, evitando interferências no ambiente. Agora vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações e nos dirigindo ao nosso Pai de amor e bondade através da oração que nosso Mestre e amigo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E a palestra de hoje é com a nossa querida Sônia, seja bem-vinda. Fiz uma meleca, gente. Não foi nada. Não foi nada, só um copinho d'água que eu te atraso. Boa noite a todos. Que bom que estamos juntos novamente. Dessa vez não demorou muito tempo, né? Vim mês passado, estou aqui. Boa noite, pessoal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de um capítulo maravilhoso. Vou começar lendo a epígrafe. Obrigada, querida. Desculpa aí, viu? O capítulo é o 178 do Caminho, Verdade e Vida, a Porta Divina. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Bom, esse capítulo, ele, não sei quem pôde ouvir minha chamada, que eu falei sobre o livre-arbítrio, né? Tem tudo a ver com o nosso livre-arbítrio. Então, assim, a gente é muito abençoado, né? Deus nos deu a vida e a segunda bênção, Ele nos deu o livre-arbítrio. Sabe o que é isso, gente? A gente pode escolher o que quiser. A gente pode fazer o que quiser, pode pensar o que quiser. Logo, a responsabilidade das nossas vidas está na mão de quem? De nós mesmos, certo? Se a gente pode fazer o que quiser, a gente que escolhe. Então, todos os dias nós estamos escolhendo. E foi isso que eu falei na chamada, né? Como é que é o livre-arbítrio para nós? A gente escolhe consciente ou a gente vai escolhendo assim, ó, que nem a gente escova os dentes, a mão, tudo na agitação do dia, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente para e pensa em cada escolha, a gente para e pensa que cada vez que a gente escolhe igual, a gente vai ter o mesmo resultado, e que às vezes é bacana, porque foi uma boa escolha, ou tem coisas que não são legais, a gente escolhe do mesmo jeito e também tem o mesmo resultado que a gente não fica satisfeito, né? Porque a gente, de novo, a gente vai nesse automático. Então, assim, Jesus para nós cristãos, é a nossa saída, é a nossa porta, é o nosso guia, é o nosso mestre. É aquela porta que a gente tem que seguir. Só que as outras portas estão abertas e são muito mais convidativas, né? É muito mais legal o rock and roll, é muito mais legal a gente escolher outras coisas, né? Vamos lá no nosso cotidiano. A gente acordou no trânsito, o que a gente escolhe? A gente escolhe a paciência no trânsito, a porta estreita, ou a gente escolhe, xinga todo mundo, buzina, passa, ultrapassa. De verdade, o que a gente escolhe? A gente fica nervoso. Tá bom, a gente nem xinga ninguém, fica bonzinho no trânsito, mas a gente fica como no trânsito? Estamos atrasados, essa cidade, não chega a lugar nenhum, não é? É isso. Aí a gente chega num estabelecimento que a gente depende que alguém venha atender a gente. Como é que é a nossa paciência quando as pessoas... Eu estou falando da porta da paciência. Como é que é a nossa paciência quando a gente tem que esperar alguém nos atender? Quando a gente, por exemplo, está numa fila e a gente está em 10º lugar. E a gente fica assim, ó. Também uma pessoa só, né? Não dá conta, né? Ela tá lá conversando, batendo papo, não dá. Esse Brasil é assim mesmo, não é assim que a gente faz? Né? E quando a gente tem que chamar um prestador de serviço na nossa casa, a Vivo, por exemplo,
Não é gostoso? Chama Viva, entra no app, né? 10 horas depois, você consegue marcar alguma coisa, então você liga. Ligar na Viva é uma delícia, não é? Super legal, né? Te transferem, só um momento. Mas o quê? Desliga o aparelho, liga de novo, a internet já funcionou, não é assim? E a nossa paciência? Como é que a gente trata a moça lá no atendimento? Quando é a 20ª vez que a gente está ligando, por exemplo. E sem internet, sem nada, como é que a gente age? Porta estreita, porta larga. E por aí vai. A gente, na verdade, a gente tem mania de pular etapas. A vida é toda de etapas. Então a gente tem um livre-arbítrio para isso, para galgar degraus, tem etapas. Ninguém se torna um médico em um ano. Ninguém emagrece 50 quilos em uma semana, né? Que a gente quer. Nem no monjaro. Monjaro para funcionar, você vai precisar parar de comer. Se você tomar um monjaro e continuar comendo, você vai continuar engordando, né? E a gente pula etapas, a gente quer a facilidade. A gente escolhe, mas a gente quer tudo fácil, tudo rápido. Essa emergência, né? E tudo tem um caminho, a gente vai melhorar. Já estamos melhorando, nós já somos bons, mas podemos ser melhores? Podemos ser melhores. Seremos já um espírito igual Jesus da escala crítica? Não, não seremos, mas vamos nos acomodar? Não. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Então, para isso acontecer, precisamos de outras escolhas. Lembra que a gente sempre fala assim no final do ano? Ano que vem a gente vai fazer isso, com aquela lista desse tamanho. Já estamos em junho. O que a gente cumpriu já da lista de ano novo que a gente fez em dezembro? Vamos falar na boa aqui. Eu ainda nada, ainda estou na lista do ano retrasado, né? Então a gente tem que ter paciência em todos os sentidos, até para as nossas escolhas, tá? Galgar cada vez mais o degrauzinho cada vez. Eu trouxe um livro, não sei se vocês conhecem, do De Luca, do Coração de Jesus. Eu adoro De Luca, acho ele assim, já tive a oportunidade de assistir pessoalmente, adoro os livros dele, porque ele tem uma linguagem que você, sabe, facilita, né? Porque às vezes a gente pega um livro com uma linguagem, mas muito, muito figurada, e a gente bate a cabeça, e ele dá uma traduzida. Então eu acho assim, bem legal. Então eu pegar um trecho, não gosto de ficar lendo, mas eu pego esse trecho, que tem a ver com o que a gente está falando. E como é que a gente sabe quando que a gente tem o poder de escolha, de livre-arbítrio, quando é que a gente sabe quando é que a gente tem que escolher, como é que a gente tem que escolher? Então vamos ver. Quando você estiver em dúvida, isso é Jesus falando com a gente, que esse livro é isso. Cada capítulo é Jesus tratando de um tema conosco. Isso que eu achei super legal. Quando você estiver em dúvida sobre como agir em determinada situação conflituosa, saiba que estaria orando para que você escolha o melhor caminho a seguir. Minha mensagem fala de paz, justiça, amor e fraternidade. Pede reconciliação das ofensas, propõe humildade, benevolência e misericórdia. Essa é a porta estreita, da qual um dia eu falei a vocês. Aquela que poucos decidem atravessar, mas é aquela que conduz aos melhores caminhos para a felicidade. Já a porta larga, de fácil travessia, pela qual todas as paixões inferiores têm franco acesso, como a raiva, o ódio, a vingança, a cobiça, a inveja, a trapaça, a violência, a arrogância, a maledicência e a autocomiseração, é a porta que leva às exacerbação dos conflitos, que rouba a paz íntima, que produz doenças e que nos prende à roda dos sofrimentos humanos. A porta estreita liberta, a porta larga aprisiona. Continua aqui um pouquinho o capítulo, mas é isso, não é? Cada vez mais, quando a gente parar, porque nós somos seres inteligentes. Deus nos fez com a inteligência e que Jesus disse, vós sois Deus, que a gente tem tudo para desenvolver, tudo para chegarmos a sermos espíritos superiores, certo? Então, a gente tem que nos ouvir. A gente tem que procurar, a gente é inteligente, olha, isso aqui não está dando certo. Eu estou fazendo isso, mas não está legal. Eu estou caindo na mesma situação. E a situação fica se repetindo. E a gente culpa quem? O outro. Né? A culpa daquele familiar, né?
que a gente não suporta, a culpa é daquela pessoa do teu trabalho que você também não suporta, ou a culpa é daquele vizinho que toca até tarde, ou a culpa... A gente vai pondo culpa das pessoas e tira a nossa responsabilidade. Essas pessoas que estão em torno, nosso entorno, que nos incomodam, nos irritam, elas não têm que mudar. E elas não têm que sumir da nossa vida. É a gente que tem que encará-las de outra maneira. É nós que temos de ter outra escolha ao lidar com essas situações e com essas pessoas. Então isso demanda esforço. Porque é muito mais fácil a gente qualquer roubo, botar para quebrar, né? Brigar. É tudo muito mais fácil. Fazer do nosso jeito, nós que temos razão. É tudo, eu estou certo, A gente sempre está certo, não é? Briga de família, quem está certo? Nós. No trabalho, quem está certo? A gente sempre está certo. Então esse orgulho, essa falta de humildade que a gente tem, isso atrasa a vida da gente. A gente não consegue ir além. E a gente fica assim, eu já não mato, meu roupa tá bom, né? Sou limpinho, então vamos embora, já tô ótimo, né? E não é. Dá pra gente fazer cada vez melhor. Dá pra gente cada vez escolher melhor. Um bom exemplo também são as crianças. As crianças, elas... Todo mundo já... Olha, quando você observa a dinâmica das crianças, você vê as crianças brincando, você vê as crianças... fica de longe, observando. Elas brigam, elas se beijam, elas retomam de novo a brincadeira. E em quantos minutos? Você deixa elas lá 1 a 2 horas e elas se despedem e não querem se separar. Elas podem brigar a tarde inteira. Não, elas não querem. Porque, e Jesus falou, né, da gente ter essa pureza de coração, porque elas não guardam rancor, elas não guardam mágoa, elas não guardam ressentimento. A gente fala que a gente não guarda mágoa. Mentira! A gente guarda mágoa, sim. A gente guarda ressentimento, sim. Eu gosto dela. Mais ou menos, né? Mais ou menos exibida, né? Cara chato, né? Não bota a cara dele. Oi, tudo bem? Não bota a cara. A gente guarda. Às vezes porque a pessoa não te olhou, porque a pessoa não te cumprimentou, a pessoa nem te viu. A pessoa nem estava pensando em você, ela estava cheia de problema. Mas você já achou que ela foi estar feia, você já achou que ela é metida, você achou que ela não gosta de você, a gente é um achismo. E aí também a gente vai adiante. Ela não cumprimentar mais também, ela também não me cumprimentou. E aí, dali, já gera um mal-estar, uma situação ruim e de uma bobagem. Criança não tem isso. Criança chega, oi, tudo bem? Quer brincar? Não presta, não é? É leve, é uma delícia. Então a gente podia também fazer isso em todas as nossas situações do nosso cotidiano. E como é que a gente faz, então, para escolher a porta certa? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Essa conexão que a gente precisa ter. Vou derrubar de novo lá, não vou por aqui. Essa conexão. A meditação. Um dia que começa com a meditação, a gente já conversou disso, né? Antes de sair da cama, antes da gente abrir o nosso bendito celular. Quem não ama celular? Eu sou capaz, juro assim, sou capaz de ficar... Sabe aqueles videozinhos de bichinho que fica dançando? Ainda passo com minhas irmãs, adoro. Quando eu vejo, passou 30 minutos, quer dizer... Como se eu não tivesse absolutamente nada a fazer, que eu não tivesse que trabalhar, que eu não tivesse minha vida para tocar. Então a gente tem assim também, isso daí é a porta da fertilidade, que a gente é uma perdição de tempo, que a gente podia estar estudando, fazendo outra coisa. Não é assim também puritanismo, a gente tem que ser sério, só pode estudar, não é essa coisa de fachada. A gente tem que pôr o amor em ação. É um amor em ação, não é palavra bonita. Palavra bonita todo mundo decora e boa. É colocar as coisas em prática, né? Mas então, aí a gente acorda, vai fazer nossa higiene e tal, antes da gente pôr a mão no celular, porque o celular tem toda aquela energia para cima da gente, de pessoas que querem falar conosco, de coisas que a gente tem pendentes para resolver, e às vezes, quando a gente entra nas redes sociais, a gente capta a energia de todo aquele monte de gente, aquele monte de comentário daquelas coisas. E aquilo contamina a gente também. Então a gente tem que estar com um escudo, né? A gente tem que estar... Então a prece, a meditação, uma leitura, uma página. Leva quanto tempo isso? 10 minutos? Por mais atrasados que a gente esteja, 10 minutos vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aí a gente lembra da história da porta.
E aí a gente vai levantar de um outro jeito e a gente vai começar a fazer escolha até no café da manhã. Sabe aquela coisa de cumprimentar todo mundo em casa, sorrir, mesmo se você tem um dia tribulado pela frente, sentar 2 minutos para comer um pouquinho, tomar um café, porque às vezes a gente sai correndo, come na rua, come em pé, come no carro, no transporte. Levantar um pouco mais cedo, se der para fazer um exercício. Tudo isso são portas, são escolhas que a gente tem que fazer. A gente que sabe o que é prioridade na nossa vida, não é? Então, sempre quando a gente tiver uma dúvida, a gente pergunta assim, Jesus faria isso? Você vai passar aquele e-mail, né? Aí você lê, ainda bem. Você lê o e-mail antes de você dar o enviar, aí você lê e fala, Jesus falaria assim? Peraí, deixa eu ver, deixa eu apagar só essa palavra. Aí você começa a apagar, porque você apaga tudo. Jesus não falaria nada daquilo. Nada. E aqueles áudios de 5 minutos? Porque você está catequizando a pessoa, né? Porque você, não sei o quê, aí passa, fala. Graças a Deus o WhatsApp apaga, graças a Deus. Porque o estrago ia ser maior, né? Então, quando a gente, inclusive, quando você tiver dúvida, quando nós tivermos dúvidas em relação a qualquer situação, não faça nada, não diga nada. Principalmente se a gente está naquele dia, digamos, não muito Jesus, né? Que a gente está aquele dia meio... Nada, não faz nada. O silêncio é uma prece. Porque a gente vai se arrepender. Agora, se a gente fez, a gente tem que saber voltar atrás. A gente tem que saber nos desculparmos, nos arrependermos, nos transformarmos e pedir desculpa e reparar o que a gente fez, o que a gente falou. Isso também é outra porta, porque a gente não vai acertar sempre, a gente vai continuar errando. São enganos, a gente está aqui aprendendo, que nem criança, a gente está aprendendo, a gente vai continuar. Mas a gente pode, a gente pensa, não pensa? A gente pode refazer, não pode? É só a gente tirar o quê? Nosso orgulho, a nossa vaidade, né? A gente é muito vaidoso. Não estou falando de vaidade estética. Isso, ó, super legal. Cada um cuidar de si. Nosso corpo é um templo sagrado que abarca o nosso espírito para a nossa evolução enquanto estamos aqui encarnados. Então, nós cuidarmos da nossa saúde é o mínimo que a gente pode fazer. Então, não é essa vaidade. É a vaidade de sempre a gente estar certo. Eu estou certa, eu faço melhor, porque eu trabalho lá na casa, porque eu vou lá 2 vezes por semana, então eu sei tudo. Nada. Às vezes quem mais trabalha, mais vai aprender. Você está até estudando para você mesmo. Então a gente não sabe nada ainda. Então a gente tem que se vestir, sabe, ser o mais humilde. Não sabemos, às vezes precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda sim. Uma pessoa que te ama, ela vai olhar aquela mesma situação que você está passando por um outro ângulo. Tem um trecho, é nesse livro também, que Jesus fala que nós nunca estamos sozinhos, que ele se utiliza de emissários o tempo todo para nos ajudar. E a quantidade de livramentos que a gente tem, que a gente, já falamos disso também, né? Que a gente não valoriza, a gente agradece todas as nossas bênçãos, né, recebidas e vividas, quando a gente acorda, mas a gente não agradece todos os livramentos, a gente não faz ideia de quantos livramentos a gente tem por dia. Aliás, todos nós que estamos aqui hoje, a gente pode ter sido livrado de um monte de coisa que poderia ter acontecido e a gente não ter chegado aqui. Então, às vezes é aquele amigo que te interrompe, e você deixa de sair em tal horário, e podia acontecer. São 1000 situações que o plano espiritual conspira a nosso favor. Porque a gente só fala de obsessão, né? Obsessão, a gente acha que o plano espiritual não tem nada que fazer, né? Todo mundo contra nós, né? É nós contra eles, né? E eles estão aí para obsediar todo mundo, para atrapalhar. Não. Tem muitos espíritos bons, muitos espíritos do bem e do amor. Muitos. Então, a gente sintoniza com o que a gente quer, né? Se a gente segura a peruca, a nossa vibração está assim, a gente vai conseguir essa conexão. Se a nossa vibração está assim, a gente também vai conseguir outra vibração. Só que nós somos inteligentes o suficiente para percebermos como é que os espíritos se comunicam conosco. Por intuição, né? A gente não acorda às vezes
pronto, já sei o que eu vou fazer, não é? Ou você lê alguma coisa, alguém te chama, você tem aquela intuição. Se for para o bem, já falamos disso também, foi enviado de Jesus. Agora, se você sentir, briga mesmo, mostra para que você vê o mundo. E se você tiver esse tipo de intuição, resolve agora esse problema, né? Fecha tudo. Essa intuição não vale. Então a gente também é inteligente para usar o nosso bom senso, para a gente poder discernir o que a gente tem que fazer ou o que não tem que fazer. Agora, se a gente liga no automático, que é também uma postura, é uma escolha também. É deixar a vida te dirigir, te levar, sabe? Sem você escolher nada, como se você fosse um fantoche, como se você fosse um personagem sem significado nenhum e que todo mundo resolve a tua vida por você. A gente pode levar a vida assim também. E aí a gente acha, e culpando todo mundo, claro. Esse é o outro que está decidindo a tua vida, se as circunstâncias que estão decidindo, não é você que está atuando, você está só recebendo, foi uma escolha nossa também. Então a gente tem que tomar posse da nossa vida, essa responsabilidade da dádiva da vida que Deus nos deu e desse poder tão grande que é o livre-arbítrio. E que é esse poder, esse livre-arbítrio, que também é transformador e que vai cooperar com o que a gente chama da nossa reforma íntima, que é da nossa transformação moral e espiritual. A nossa evolução, que é para isso que a gente está aqui. Todo mundo concorda, ninguém está aqui para pentear o cabelo. Nós estamos aqui para evoluir, não é isso? Então só depende de quem? De nós, né? Vamos fazer um exercício rapidinho, deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. Sobre essa coisa das portas, pra gente se situar um pouquinho, todos nós. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos nos imaginar um corredor enorme, enorme. E nesse corredor, você está entrando nele, tem diversas portas, diversas abertas, portas largas, sabe? Bem grandes, portas altas, bonitas. Tem até algumas com neon, brilhando, super chamativas, né? Mas a gente já sabe que porta que a gente quer chegar, que é a porta de Jesus. Então a gente vai escolher caminhar até a gente achar a porta que interessa para nós. Então passa a primeira que está aberta, tem uma que está fechada, mas é essa, está fechada? A porta fechada não é para mim, né? Não é para nós, né? Então vamos continuar. E vamos andando, e cheio de portas, e aí as portas vão começar a diminuir a distância entre elas. E aí a gente vai chegar numa porta discreta, menor, sabe? Menor mesmo. Em cima está escrito a porta de Jesus, a porta divina. E ela está aberta. Só de fora a gente vai ver aquele clarão, sabe? E aquela energia pulsante, aquela coisa maravilhosa. E a gente tem vontade de entrar nela. Só que a hora que a gente vai passar nessa porta, a gente está com uma mochila nas costas, sabe? Uma mochila enorme, enorme, pesada, grande, muito, 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 muito grande. Aí a gente tenta passar e a gente não consegue. Então a gente vai ter que diminuir essa mochila. A gente vai abrir essa mochila, colocar ela no chão e vamos tirar o orgulho. Aí a gente vai tirar também, já ficou um pouco mais leve. A gente vai tirar também a vaidade. Aí a gente vai tirar também o egoísmo, né? Da gente achar que tudo é do nosso jeito, só tem a gente. Aí a gente vai tirar os nossos medos. Como o medo ocupa, né? Como pesa nessa mochila o medo. A gente tem medo de tanta coisa. Somos às vezes tão inseguros, né? E aí conforme a gente vai se libertando desses sentimentos,
a gente vai se sentindo leve e assim, menor espiritualmente, que nem se a gente tivesse feito uma dieta, sabe, espiritual. E a gente vai vibrar para a gente entrar nessa porta, muito amor, porque é isso que a gente está com vontade de sentir. Paz, amor, para nós e para todos os nossos irmãos. Todo mundo que a gente conhece, mesmo quem a gente não conhece. Todo mundo, porque nós somos um só. Muito amor, muita caridade. Que a caridade, ela é o amor em ação. E aí a gente vai entrar por essa porta, porque a gente já está conseguindo. E lá, nessa luz maravilhosa, vai estar Jesus no meio dessa sala, desse lugar grande, com aquela luz maravilhosa. Ele está lá, de braços abertos, esperando a gente. E aí nós vamos até ele vai nos abraçar fraternalmente, e a gente vai contar para ele tudo que a gente deixou para trás, que agora a gente está numa nova proposta de vida. E ele, emanando todo aquele fluido de amor, de cura, aquele fluido maravilhoso. Depois desse abraço, nos dá um beijo na nossa fronte. E aí a gente vai se despedindo. Mas sempre com aquela sensação que a gente sentiu ali dentro, abraçado com Jesus. Aquela sensação de amor, aquela sensação de paz, aquela sensação de consciência tranquila. E aí a gente vai voltar. Lentamente, voltando. Vamos abrindo os nossos olhos e vamos agradecer muito ao plano espiritual superior aqui conosco, agradecer muito ao nosso mestre amado, que está sempre pronto a nos guiar, que está sempre pronto, sempre do nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos, nada se passa conosco, e até as coisas que às vezes acontecem conosco, que a gente pede e mesmo assim acontece, é para a nossa evolução, porque a nossa vida é eterna, a gente tem todo o tempo do mundo, mas não temos tempo a perder, não é isso? Obrigada, gente. Agora vamos nos unir em pensamento, elevando para que junto dos fluidos benéficos e salutares que emanam da espiritualidade, possamos vibrar por todo este orbe, pelos irmãos encarnados e desencarnados, pela fauna e flora criadas por Deus. Vibremos ainda pelo nosso país, por nossos familiares e pelos nossos lares. Deixamos também que esses fluidos possam ser utilizados pela espiritualidade, onde se fizer presente. E agora vamos encerrar o nosso encontro recitando a oração do nosso amado patrono Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, uma semana abençoada a todos.